Após um evento misterioso em Tóquio, Ichiro, Inuyashiki e Hiro adquirem poderes sobrenaturais. Enquanto Inuyashiki, um homem mais velho desprezado por sua família, decide usar os seus novos dons para ajudar os outros, Hiro, um jovem com um passado conturbado, opta por um caminho destrutivo. A divergência entre os dois culmina em uma batalha épica, no qual coisas tristes acontecem. Bom, se você gosta da dinâmica de herói, de poderes, reflexão, então segue que esse filme é muito bom. Bora pro recap. O homem na faixa de 58 anos, chamado Ichiro Inuyashiki, acabou se mudando com sua família para uma casa em Tóquio. Apesar de sempre tentar agradar a esposa e os filhos, as tentativas dele foram em vão. Afinal, nenhum deles o valorizava da maneira como deveria. Além disso, a rotina de Inuyashiki é típica de uma pessoa assalariada: pegar transporte público cheio todos os dias, ida e volta, e ser considerado mais um na empresa em que trabalha. Em uma determinada noite, enquanto voltava para casa, o homem acabou presenciando uma cena de assalto. Por um instante, pensou no que deveria fazer, mas no final decidiu recuar. Enquanto se distanciava da situação, acabou que Inuyashiki acabou dando de cara com a filha dele, Mari, que desaprovou a atitude do pai diante daquela situação. Ao chegar em casa, o homem estava refletindo sobre a vida quando, de repente, uma cadela entrou pelo portão e caminhou em direção a ele. Na coleira do animal tinha um bilhete escrito que ele se chamava Hanako, e pedindo para a pessoa que a encontrou cuidasse muito da cadela. Logo depois, a esposa de Inuyashiki, que também se chama Mari, apareceu e queria informá-la que agora tinham um novo membro na família. Mas antes que pudesse fazer isso, a mulher se adiantou dizendo que o marido deveria se livrar de Hanako. Como se isso tudo já não bastasse, na manhã seguinte, o homem foi ao hospital para uma consulta e descobriu que estava com câncer. A doença já tinha se espalhado por todo o corpo dele, e o médico lhe deu apenas mais 3 meses de vida. Assim que voltou para casa, Inuyashiki ligou para todos os membros da família para dar a notícia. Mas apesar de todos verem que ele estava ligando, ninguém o atendeu. Triste, né? Mais tarde, no jantar, tentou novamente contar sobre o diagnóstico que tinha recebido, porém ninguém o estava dando ouvidos. Ao invés disso, só reclamavam dele. Em um dado momento, Mari questionou por que a cadela ainda estava na casa, até que ele foi ordenado em retirar o animal de lá imediatamente. Sem escolha, Inuyashiki pegou Hanako e caminhou com ela por alguns quilômetros, até que decidiu soltá-la e fugir, sem dar a chance da cadela segui-lo. Porém, não deu muito certo, porque depois de chegar no parque deserto, achando que tinha despistado da cadela, o homem a encontrou sentada, olhando para ele. Naquele momento, Inuyashiki se arrependeu do que fez e ficou pedindo desculpas para o animal. Em seguida, avistou um rapaz que estava sentado ali perto, depois de um clarão. Hanako se assustou e acabou fugindo, até que de repente uma explosão aconteceu. Mesmo atordoado, ele conseguiu ver algumas criaturas, mas apagou pouco depois. Na manhã seguinte, ainda no parque, Inuyashiki se deu conta de que conseguia enxergar sem precisar usar óculos. Além disso, também percebeu que Hanako estava esperando por ele e juntos voltaram para casa. Durante o café da manhã, após comer sopa de miso, o homem sentiu bastante sede, chegando a beber a água da torneira. Ao chegar no quarto, percebeu uma fumaça vindo do chão e notou que alguma coisa estava errada. De repente, o braço esquerdo dele se transformava em uma arma e cuspiu a comida que ele tinha ingerido anteriormente. E não é só isso. Ao passar as mãos no rosto, Inuyashiki percebeu algo estranho no pescoço. Quando o apertou, sentiu a cabeça e orelhas para fora do lugar e ao se olhar no espelho, viu que a aparência dele estava no mesmo formato do braço. Desesperado, Inuyashiki não sabia o que fazer para controlar o corpo. Hanako começou a latir ao ver como estava a aparência do seu novo dono. E ao ouvir o som da cadela, a esposa do homem entrou no quarto para conferir se o animal ainda estava lá. Por sorte, a aparência do marido voltou ao normal antes que ela conseguisse ver algo. A cena corta para Hiro, que é da mesma classe de Mari, filha de Inuyashiki, onde decidiu ir até a casa do amigo chamado Choco, que não ia à escola devido às brincadeiras que faziam com ele. Quando chegou lá, os dois foram para a varanda e o rapaz apontou o dedo na direção do pássaro e simulando um tiro. De repente, a ave explodiu e Choco ficou sem entender o que tinha acontecido. Em seguida, Hiro levou o amigo para a garagem e mostrou os poderes que ele adquiriu, fazendo com que vários carros batessem uns nos outros e provocando diversos acidentes. Depois, o jovem tirou a
camisa e mostrou que o corpo dele tinha se transformado em uma arma. Com isso, Hiro falou que a partir daquele momento, ele era um super-herói e não se considerava mais humano. Enquanto isso, Inuyashiki ainda estava tentando entender sobre os poderes que conseguiu naquela noite. Na maior parte do tempo, se achava uma aberração e ficou pensando se tudo não passava de uma alucinação. E para piorar, naquele mesmo dia foi demitido, tudo para ajudar ele, né? Durante o caminho para casa, ficou refletindo sobre como pagaria a hipoteca e que aconteceu tudo o que ele mais temia. A família dele iria passar por muitas dificuldades. Até que os pensamentos dele são interrompidos ao ver uma pomba machucada. Quando a pegou nas mãos, conseguiu ver exatamente quais eram os ferimentos. E em segundos depois, conseguiu curar o animal, que em seguida já voou normalmente. Com isso, Inuyashiki se deu conta da habilidade que ele tinha. E não para por aí. O homem ouviu a voz de uma mulher que implorava para alguém salvar a vida do filho dela. Ele percebeu que a voz vinha do hospital mais próximo e decidiu ir até o local. Chegando lá, encontrou um garotinho chamado Keita, que estava em coma. Quando olhou para a criança, soube exatamente qual era a causa da doença e decidiu segurar o rosto do menino em uma tentativa de curá-lo. E funcionou. Pouco tempo depois, Keita abriu os olhos e aparentemente estava bem. A mãe dele entrou no quarto e levou um susto ao ver um homem desconhecido onde o filho estava internado, chegando a gritar pelo médico. Mas logo depois foi surpreendida ao ver o garoto sentado na cama, despertado do coma. Aquilo era um milagre. E todos estavam impressionados com o novo estado de saúde de Keita. Sem chamar muita atenção, Inuyashiki foi embora, muito feliz, sem se lembrar da última vez que se sentia desse jeito. No dia seguinte, Choco decidiu ir à escola e logo foi abordado por Te-chan, que sempre o atormentava. Hiro se intrometeu para defender o amigo, mas o valentão pegou a camisa dele em forma de ameaça. Mas isso não intimidou Hiro, que segurou o braço do outro ao ponto de esmagá-lo. Logo depois, o garoto ordenou que Te-chan, além de pedir perdão a Choco, também devolvesse todo o dinheiro que havia pegado. O valentão respondeu que não estava com a grana toda ali e com isso, Hiro ameaçou matá-lo. Porém, Choco o impediu, pois não queria que o amigo se tornasse um criminoso. O garoto não gostou de ser contrariado e saiu da sala, até que Shion o para e decidiu confessar os sentimentos que tinha por ele. Feliz em ouvir tudo aquilo, Hiro agradeceu por ela ter tido coragem em dizer tudo aquilo. Pouco tempo depois, o rapaz decidiu ligar para a mãe, que pediu para que o filho fosse jantar com o pai aquela noite, pois o homem estava muito doente e queria vê-lo. Com o tempo fomos entendendo que o pai de Hiro o havia abandonado, junto com sua mãe, para constituir uma nova família. Mesmo guardando muito rancor devido ao que aconteceu, decidiu encontrá-lo. E ao chegar lá, o pai abriu a porta para o filho e o entregou o dinheiro da pensão daquele mês. O jantar foi muito tranquilo e Hiro foi muito bem tratado pela madrasta e seus irmãos, chegando até a gostar deles, mas ainda não tinha conseguido esquecer o passado. Por um breve momento, o jovem considerou matar o próprio pai, mas percebeu que os meios-irmãos não sabiam o que estava acontecendo e encaravam tudo aquilo como uma brincadeira. Então, consumido pela raiva, Hiro entrou na casa de uma família aleatória e atirou em um homem e na esposa. Ao ouvir os gritos de desespero da filha do casal, Inuyashiki foi em direção ao local. Chegando lá, encontrou a menina com um tiro na cabeça, já falecida. Ele chegou a colocar as mãos sobre o rosto da moça em uma tentativa de salvá-la, mas os poderes dele não permitiam trazer ninguém de volta à vida. Ao encontrar a sala, viu os pais do adolescente mortos e Hiro de pé na sala. O jovem atirou no homem como uma forma de não deixar testemunhas, e logo depois saiu da casa. Pouco tempo depois, Inuyashiki acordou e decidiu ir atrás do criminoso, mas já era tarde demais. Hiro já estava voando para longe dali. Logo depois do ocorrido, os jornais falam muito sobre a morte da família na cidade Shofu. Segundo as notícias, todos foram atingidos com tiros, mas não havia vestígios de balas na cena do crime. A cena corta para Choco encontrando Hiro e perguntando se o amigo tinha sido o responsável pelas mortes. O rapaz afirmou que sim, e novamente mencionou que não era mais um humano, e sim um deus. Logo depois prometeu que continuaria protegendo o amigo. Decepcionado com o que acabou de ouvir, Choco pediu para que o jovem não o procurasse mais. E em seguida, a mãe de Hiro pediu que, a partir do próximo mês, ele fosse morar com o pai. Ao questioná-la sobre essa decisão repentina, a mulher revelou estar com câncer e disse que os médicos a deram poucos meses de vida. O adolescente abraçou a mãe e prometeu que a não deixaria morrer. Afinal, ela não tinha nada de errado para merecer aquilo.
À noite, Inuyashiki estava lamentando por ter perdido o emprego e consequentemente não conseguia sustentar a família. Mas de repente ouviu os gritos de Choco, que pedia a Deus que parasse o amigo dele, pois muitas pessoas estavam e poderiam ser mortas. Com isso, o homem pegou Hamako e voa até o parque onde o jovem se encontrava. A partir daquele momento, Inuyashiki decidiu que iria usar os seus poderes para ajudar as pessoas. Em seguida, ao encontrar Choco, encontrou sobre a noite em que ele e Hiro tinham ganhado as habilidades, falando que o rapaz estava sentado no banco quando tudo aconteceu e aquela explosão aconteceu. E também relatado que, ao acordarem, os corpos de ambos tinham sido modificados. Curioso, Choco perguntou ao homem se ele tinha algum ponto fraco, pois dessa forma, Inuyashiki poderia derrotar Hiro, visto que ambos são iguais. Porém, Inuyashiki não se recordava de nada, a não ser da sopa de miso que havia tomado no dia seguinte antes da explosão, que foi rejeitada pelo corpo dele. Sendo assim, o jovem decidiu treinar o homem para derrotar o amigo, ou inimigo, falando tudo que já tinha visto de Hiro e que ele poderia fazer. A primeira parte do treinamento foi dedicada aos tiros. Depois de muitas tentativas, Inuyashiki conseguiu pegar o jeito e acertou a latinha. Ao dar uma pausa para beber, ele acabou cuspindo todo o líquido e achou tudo muito estranho. Mas ao olhar o rótulo, descobriu que na verdade era uma bebida isotônica utilizada por atletas. Choco mostrou a composição e lá estava escrito que possuía sal, assim como a sopa de miso possuía. Sendo assim, acabou concluindo que não era capaz de consumir sal ou sódio. Enquanto isso, Hiro acompanhava a mãe no hospital para mais uma consulta. O médico disse que milagrosamente todas as células cancerígenas tinham desaparecido e a mulher estava curada. Com isso, os dois foram felizes para casa, até que no caminho acabaram sendo parados por alguns policiais que gostariam de interrogar o jovem pelo assassinato da família em Shofu. Hiro saiu correndo com medo de ser preso, mas foi seguido pelos policiais. Quando estava cercado, decidiu usar os poderes e atirou em 3 policiais. Apesar de todos os homens que o seguiram serem bem treinados, Hiro conseguiu escapar. Logo depois, os noticiários começaram a alertar sobre o rapaz que estava foragido. No dia seguinte, enquanto Shion voltava para casa, acabou encontrando com Hiro no caminho. Ignorando tudo que os jornais diziam, ela decidiu convidá-lo para a casa dela, já que morava apenas com a avó, que estava em idade avançada. Dessa forma, ele estaria seguro no apartamento e poderia ficar o tempo que quisesse. A cena corta para Mari indo para casa e avistando Choco ao lado do pai dela. Ao confrontá-lo perguntando como se conheceram, o jovem mentiu, alegando que foi através de um jogo online. Enquanto assistia a televisão, Hiro percebeu que, desde que fugiu, a imprensa cercava a mãe dele diariamente, além de a culparem pelo comportamento do filho e falarem palavras horríveis para ela. Logo depois, ele descobriu que a mãe não aguentou a pressão que estava sofrendo e tirou a própria vida. Ao olhar a internet, o jovem encontrou um chat no qual as pessoas especulavam o que tinha acontecido, até que encontrou um rapaz que afirmou ter divulgado o antigo endereço dele para a imprensa, e ao ler os comentários viu que muitas estavam parabenizando tal atitude. Revoltado, Hiro apareceu na tela do rapaz que fez isso, mas a atitude dele foi completamente fora do esperado, afinal ele estava contente com a conversa com o criminoso. Só que a alegria durou pouco, Hiro começou a atirar no rapaz, que implorou pela vida, mas o jovem não conseguia perdoar o que tinha acontecido e só terminou quando teve certeza de que o responsável pela morte da mãe dele estava morto. Em seguida, ele fez o mesmo com todas as pessoas que parabenizaram a atitude do rapaz em divulgar o endereço. Tudo isso foi suficiente para que autoridades de Tóquio começassem a agir. No meio daquela noite, Shion foi até a cozinha falar com Hiro. A jovem se negava em acreditar que ele faria algo do tipo, mas para surpresa dela, o rapaz, além de confirmar que foi o responsável pela morte da família, mostrou o braço robô e a levou para voar. Enquanto estavam no céu, Shion chorou pelas vítimas, pois de acordo com ela, todos tinham sonhos e pessoas que amavam. Mas mesmo assim, a jovem disse que ficaria ao lado do rapaz, que prometeu não abandoná-la. Em seguida, os dois voltaram para casa. Na madrugada, Shion foi beber água e percebeu que a casa dela tinha sido invadida por agentes armados. Ela grita para Hiro fugir, mas em vez disso, ele a abraçou
lutou para protegê-la de todos os tiros, porque haviam muitos. Após ser almejado, Hiro decidiu revidar os ataques e matou todos os agentes que estavam ali. Logo depois, notou que tanto Shion quanto a avó dela tinham morrido. Com isso, ele decidiu fugir e o sentimento de vingança só aumentou. No dia seguinte, Inuyashiki pediu para que a família ficasse em casa e não utilizassem os celulares e computadores, explicando que aquela era uma nova maneira de Hiro atacar. Mas como sempre, nenhum deles o escutou e cada um seguiu com as atividades diárias normalmente. Mais tarde, Hiro invadiu os telões da cidade e informou o que tinha acontecido na noite anterior. Policiais invadiram a casa de um estudante e uma idosa e as mataram. Além disso, ele também disse que recebeu declarações de guerra, decidindo inclusive que começaria a própria, terminando apenas quando todos os cidadãos estivessem mortos. Por fim, o rapaz apontou o dedo para a tela e começou a atirar nas pessoas que estavam olhando para os telões. Naquele momento, Inuyashiki treinava com Choco, quando ouviu os gritos das pessoas e decidiu ir até lá para ajudá-las. Por um breve instante, a transmissão de Hiro foi cortada para dar espaço a um noticiário que estava ao vivo. Enquanto falava ao telefone, o jornalista acabou levando um tiro e a programação foi interrompida novamente. A cena corta para os alunos do colégio de Mari, recebendo atualizações do que estava acontecendo. Alguns alunos decidiram olhar os celulares e de uma maneira trágica também se tornaram vítimas de Hiro. Sendo assim, Inuyashiki arrumou um jeito de colocar um vídeo de Choco nos telões, no qual ele pediu para que todos mantessem distância dos celulares ou de outros tipos de telas. Ao ver isso, Hiro mandou mísseis para destruir os telões da cidade e também bombardeou alguns prédios, incluindo o que Mari estava. Logo depois, Inuyashiki apareceu no topo de um prédio em que Hiro estava, pedindo para que o rapaz parasse de matar as pessoas, e contando que também tinha sido atingido pela explosão no parque. Porém, aquilo não era o suficiente, porque o jovem estava decidido a acabar com todo o país. Sem outra escolha, Inuyashiki atirou em Hiro e em seguida os dois iniciaram um duelo. O vilão mandou mísseis para tentar acertar o homem e de repente eles entraram em uma espécie de perseguição. Enquanto fugia, Inuyashiki escutou os gritos da filha e tentou ir até ela para salvá-la, mas foi impedido pelo inimigo que atirou em um prédio, fazendo com que ele parasse no helicóptero do jornal. Em seguida, Hiro apareceu e derrubou a repórter e a câmera. Inuyashiki conseguiu salvar o homem, mas o rapaz atirou na cabeça do piloto, e assim o helicóptero estava desgovernado e prestes a colidir com o prédio. Mas Inuyashiki conseguiu pular dele e salvar a vida do câmera. Infelizmente os esforços foram em vão, já que Hiro também pulou e acertou um tiro na cabeça do inocente. Depois, ele tentou convencer o inimigo para que ambos se tornassem um time. O jovem estava bebendo água, até que o Inuyashiki percebeu e tentou impedir, como uma forma de aproveitar aquela oportunidade, fazendo isso ao mesmo tempo não deixando claro qual era o plano. Com isso, Hiro tornou a beber a água, que na verdade era o isotônico para atletas que tinha sal na composição. Ao tentar atirar em Inuyashiki, o sistema do garoto deu um pane, mas não o impediu de perseguir o homem para fora do planeta. Quando estava prestes a dar o golpe final, o corpo de Hiro começou a falhar, e ele percebeu que tinha sido enganado. Sendo assim, Inuyashiki lançou os mísseis e conseguiu derrotar o inimigo. E em seguida foi até o prédio em que Mari estava para socorrê-la, mas percebeu que a filha estava morta. Porém, o homem insistiu e fez uma massagem cardíaca para reanimá-la. Felizmente funcionou, e a jovem voltou a respirar e depois os dois se abraçaram. Até que Hiro apareceu e arremessou o homem para longe. Depois ele começou a atirar em todos os sobreviventes, deixando Mari por último. Quando estava prestes a matá-la, Inuyashiki pulou no braço dele, mas a garota acabou levando um tiro mesmo assim. O pai tentou curar a filha, só que novamente foi jogado para longe. Hiro estava determinado a matar Mari, e Inuyashiki tentou impedi-lo. No entanto, acabou recebendo diversos socos do inimigo, ao ponto de abrir a cabeça, revelando a parte robótica. A moça percebeu que o pai não era mais um humano. Aproveitando que o inimigo estava fraco, o rapaz o golpeou várias vezes com uma barra de ferro. Mesmo bastante fraco, Inuyashiki conseguiu ver o inimigo arrastando a filha até o precipício do antigo prédio. Ele ainda tentou implorar para que o rapaz não fizesse isso, mas as súplicas foram em vão e Mari foi jogada do local, morrendo logo em seguida. A morte brutal da filha fez com que o núcleo de energia dele acelerasse, o transformando em uma máquina potente e acabando com Hiro em um único golpe.
Depois ele voou e viu que a filha ainda estava indo em direção ao chão e foi correndo salvá-la. Felizmente deu tudo certo. Mari estava sã e salva nos braços do pai. No dia seguinte foi noticiado que Hiro estava morto, mas que ninguém havia encontrado o corpo do rapaz, só as peças de robô. Enquanto isso, a família de Inuyashiki estava tomando café e continuavam sem saber a verdadeira identidade dele, com exceção da filha. A cena corta para Hiro indo até a casa de Shoko para se despedir. Apesar de sentir medo, ele ficou feliz que o amigo estava vivo e chorando, e o convidou para jogarem mais uma partida juntos. Porém, quando se virou, viu que Hiro já tinha ido embora. O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Bom, o nome do filme é Inuyashiki. O filme é baseado no mangá de Inuyashiki. Então se você gostou de conhecer esse resumo, já deixa um like, pois esse vídeo deu bastante trabalho. Aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos resumos. Aliás, se você gosta de resumos, dá uma olhada na tela e confere o próximo. É só clicar e assistir. Escolha o filme que eu garanto que você vai gostar. Te espero no próximo vídeo.